Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Todos acharam? Provérbios, capítulo 4. A partir do verso 20, nós podemos ler assim: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar os corações, Paizinho amado. E que nessa noite, Pai, essa palavra possa encontrar terra fértil, Pai, em nossos corações, que nós possamos guardar ela, Pai, que ela possa produzir fruto de justiça em nós, Paizinho amado. Em nome de Jesus, amém. Tem um pessoal em pé ali atrás, queria dizer que aqui tem lugares, tá? Tem lugares aqui na frente, ali no meio. A não ser o pessoal que está na recepção, os demais que estão em pé, pode se assentar. Vamos lá. Esses dias, eu me deparei com uma situação que, primeiro, na verdade, eu queria fazer uma diferença, né, entre os homens e as mulheres. Geralmente, os homens, quando querem fazer alguma coisa, alguma manutenção, que geralmente são as mulheres que direcionam, né, a torneira da pia está pingando, o chuveiro lá precisa trocar resistência, precisa fazer aquilo, ou isso. Como que os homens funcionam? Os homens, eles olham aquilo. Primeiro, ele tenta dar um jeito, né? Ele tenta dar uma de MacGyver. Quem tem mais de 35 entendeu o que eu falei. Tenta dar uma de MacGyver, vai lá, tenta arrumar, dá um jeito, tal. Às vezes se frustra um pouco, vê que a realidade do filme era uma e sua realidade é outra. Mesmo tu tendo um clips, tu não consegue arrumar. O cara com clips fazia tudo. E aí, enfim, você se frustra. E aí você se programa para aquilo, demora 2, 3 dias, às vezes uma semana, aí você resolve o problema, faz aquela atividade e tal. As mulheres é interessante, né? Os homens eles precisam se planejar para fazer algo, as mulheres não. Do nada, tu está dormindo, e aí tu escuta assim, vai, levanta, vamos, tal, já coloca o som alto, e aí você fala, nossa, meu Deus, a casa está caindo, está acontecendo alguma coisa. A mulher, não, vou fazer faxina, não sei o quê, eu já vou lavando o banheiro, ver se você já dá um jeito no quintal, na sala, e tu fala, meu Deus, mas... Aí tu começa a procurar na agenda, eu falei, mas onde estava marcado isso, que eu nem sei. Não precisa de agenda, a mulherada é assim, não precisa marcar, do nada você é surpreendido por uma faxina. Geralmente as mulheres são assim, elas são ligadas nos 220, os homens nos 110, elas parecem que têm rodinha nos pés, e elas começam a fazer as coisas. E por que eu estou trazendo isso? Porque, como de costume, né, certa vez eu fui surpreendido assim, como em outras vezes, pela minha esposa, e aí teve um dia, que ela arrumando lá tal, e aí ela começou a fuçar numas coisas, e aí ela achou umas coisas assim de 15, 20 anos atrás. Aí eu falei, meu Deus, ela começou a desenterrar umas fotos. Eu até ainda entregando umas fotos, entreguei uma para o Vitor, tinha uma dele lá em casa, uma foto meio secreta. Eu falei, Vitor,
Eu não sei o que tu vai fazer isso com isso daqui, mas isso aqui não me pertence. Eu entreguei a foto para ele. Tem algumas coisas que ficar num cofre. Não vou falar de quem é, mas eu achei. Esse daí para mim foi, sabe quando você ganha um dia? Eu achei uma cartinha de uma adolescente. Coisa, estou falando, gente, é mais de 15 anos atrás. Uma cartinha de declaração de um adolescente para uma outra adolescente que eu achei num retiro. Eu lembro como que se fosse hoje, eu andando assim, vi um papel meio tal, a gente vai lá, acha, era uma cartinha de um adolescente. Aí eu olhei e estava assinada, de fulano para ciclano. Eu falei, já era. Aí na hora eu chamei o Jadson, acho que o Jadson estava junto, chamei o Alex também. Eu falei, o que a gente faz? Aí a gente chamou o cara mudou de cor, o cara... Aí eu falei assim, o pai é bravo, o irmão mais ainda. É o seguinte, cara, eu tô com boa fome. Eu preciso de alguma coisa para aplacar essa vontade que eu estou de entregar essa carta. Eu sei que nesse dia até bolo eu comi. Não sei onde que ele arrumou bolo no acampamento. O adolescente ele trouxe bolo de chocolate para mim. A cartinha está lá em casa. Está guardada, 7 chaves. Esse é um trunfo que eu tenho. Dá um sentimento bom. E é mó legal porque esse cara está aqui na igreja. Então, assim... E todos sabem, né? Sempre quando eu olho para ele, eu falei, você lembra, eu tenho essa cartinha. Aí não sei se eu tirei uma foto e mandei para ele, para dizer, eu tenho, tá vendo? Essa cartinha ainda ela existe. E isso foi maravilhoso. Eu trago isso porque, assim, é interessante porque nós, enquanto seres humanos, nós temos essa facilidade, né, de guardar as coisas. Parece que algo isso é inato, parece que está em nós guardamos as coisas, e eu tenho a impressão, posso estar enganado, que os homens, parece que eles têm mais facilidade de ir entulhando, sabe, guardando as coisas, aí quando vai ver, está guardando parafuso espanado, que nem serve mais, tá lá, todo mundo tem uma caixinha, né, um potinho de margarina, alguma coisa assim, cheio de prego enferrujado, parafuso que já está espanado, não serve para mais nada, mas está lá. E aí da mulher se jogar fora. Tá lá, a gente guarda sarrafo, pedaço de madeira que você acha na rua, tu olha assim, tu fala, cara, isso aqui pode servir para alguma coisa. Pum, você pega e leva para casa, e tá lá. Sapato velho, tu não vai usar mais, mas tá lá, tá guardado, e a esposa não pode jogar fora. E vai guardando roupa que você nunca vai mais usar. A roupa é mais, acho que é as mulheres, né? Não, um dia eu vou voltar a usar essa roupa. Não vou nem entrar muito nisso, né, que é meio delicado, né? Mas nós não temos essa mania de guardar e vai juntando as coisas que não têm mais utilidade. Que em algum momento já teve sua importância, já foi útil, mas hoje, de repente, nem serve tanto, ou de repente nem serve. Mas isso, de alguma forma, está em nós e mostra algumas coisas ao nosso respeito enquanto ser. Mostra a questão do apego que nós temos em relação às coisas materiais, também a forma com que nós zelamos algumas coisas que às vezes não merece tanta importância, mas nós zelamos, nós guardamos, né? E não tem às vezes tanta importância assim. Lembro eu, Rodrigo, não faz muito tempo, quando eu pegava onda. Cara, eu sei que assim, comecinho de casei, né, tal, aí tu leva a prancha. Cara, era todo dia ali, ia surfar e tal, aquele primeiro ano, aquela coisa, né? Aí você vai indo, quando vai ver, parei, cara. Aí eu paro para pensar hoje, a prancha ficou muito mais tempo parada do que em uso. Então, quer dizer, a gente vai guardando. Skate, esse dia eu estava lembrando, eu tenho um skate lá em casa na época que eu andava, tá lá o skate. Tá lá parado, gente. Então a gente começa a guardar algumas coisas, com aquela expectativa assim, e a gente justifica, né? Não, pode deixar. A prancha já não existe mais, tá, gente? Eu passei para frente. Um dia eu vou voltar a usar isso. E a gente guarda. E a gente guarda e de alguma forma a gente centraliza energia nessas coisas, a gente guarda, a gente zela, coisas que não têm mais a sua utilidade. E é interessante porque aqui nós vamos ler no versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O Senhor nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. E aqui, quando se fala em coração, não está falando do nosso órgão, o coração, né? Que já é bem guardado quando o Senhor nos criou, deixando dentro da caixa torácica, mas não está falando desse.
está falando do nosso coração, guardar o nosso coração, que tem um sentido, a palavra guardar é mishnar, né, no original, que traz esse sentido, guardar, ou seja, zelar, proteger, manter em cativeiro, confinado. E é interessante quando eu olhei, né, e falei, pô, manter em cativeiro, aí você já lembra, né, Brasil, realidade, sequestro. O cara lá num buraco, não é esse sentido. É manter cativeiro no sentido de ser observado, vigiado. Traz o sentido do pastoreio. Você pastorear o seu coração. É nesse sentido. De ter esse cuidado, de estar num lugar protegido. E pastorear o quê? O coração. O coração que é a sede das emoções, ou seja, dos pensamentos, da razão, do conhecimento, da vontade, das nossas decisões. É a nossa totalidade quanto o nosso ser interior, a nossa alma. Então, é guardar, é pastorear, é você zelar. O quê? O seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos, sua razão, sua vontade. É esse sentido que ele traz. E acredita-se que hoje, mais do que qualquer outro tempo, há uma exposição dos nossos corações. O coração do homem, o coração do ser humano está mais exposto do que nunca. E Deus nos diz que nós devemos guardar muitas coisas. Muitas coisas. Quando você observa a palavra de Deus, muitas coisas nós precisamos guardar. Mas, acima de tudo, sobretudo, guarde o seu coração. Certa vez, ao perguntarem para Jesus qual seria o maior mandamento, e ele diz: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, todo o seu sentimento, toda a sua alma, todos os seus pensamentos, toda a sua emoção, dessa forma com que você deve amar ao Senhor. Como expressar um amor sincero a Deus se meu coração estiver fragilizado, se meu coração estiver desprotegido e vulnerável às circunstâncias da vida? Ao invés de render adoração, louvor e serviço ao Senhor, de entrega, quando nós não guardamos o nosso coração, na verdade, ele acaba se enchendo de ira, cólera, inveja, ciúmes e tantas outras coisas. E isso, de alguma forma, acaba sendo uma ferramenta na mão do inimigo, ou seja, também isso acaba sendo uma ferramenta de discórdia, de conflitos. Aonde? Aqui, ó, dentro da igreja, no trabalho, nas famílias, na relação com o outro, na sua relação com o próximo. Em 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ver ali a história da vida de Davi. Aqueles que querem acompanhar, 1 Samuel, capítulo 16. Opa! E ali nós vamos ver o momento aonde Deus dá um direcionamento para Samuel. Ele diz assim, ó: Samuel, vai à casa de Jessé, que eu vou ungir um dos filhos dele para ser o novo rei. E Samuel, ele vai até a casa de Jessé. Chegando lá, ele conversa com Jessé e fala: um dos seus filhos vai ser ungido como rei. E então Jessé traz os seus filhos. E aí se apresenta ao primeiro, Eliabe. Quando Eliabe ele entra, Samuel ele já bate o olho e diz o quê? É esse. Ele pensa, é esse, será esse o novo rei. Ele se atenta na aparência, vê o porte de Eliabe e diz: esse será o novo rei. E aí nesse momento, olha o que o Senhor fala ao coração de Samuel. O Senhor, contudo, disse: Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E ali naquele momento o Senhor, ele rejeita Eliabe. Ele diz: não é ele, não é esse. E aí começa
passar um por um e todos o Senhor rejeita, até que chega o momento que Samuel diz a Jessé, Jessé, cara, já foram todos, você tem mais algum filho? E a Jessé diz assim, tenho sim. Davi, e onde ele está? Está lá no deserto, pastoreando as ovelhas, é o filho caçula. Ah, tá ok. Então faz assim, chame ele. Nós não vamos nos assentar para comer enquanto ele não chegar. E então chega Davi, e é interessante que aí ele é ungido como rei. E aí nós vamos para o capítulo 17. E aí chega ali no capítulo 17, nós vamos ver um acontecimento histórico. Todos conhecem a história de Golias, não preciso entrar em muitos detalhes. É quando Golias ele desafia, né, os filisteus. Golias desafia o povo de Israel para uma batalha. Só que Golias ele fala o seguinte, ele fala assim, vamos, para não gastar muita energia, para não morrer muita gente, faz assim, manda um homem do exército de vocês para lutar comigo. Aquele que perder vai se tornar escravo do que ganhar. Tá ok? Vamos fazer assim, o que perder a nação vai se tornar escravo daquele que ganhar. E então, diante disso, no versículo 11 do capítulo 17, diante do desafio, Saul e seus homens ficaram com medo e apavorados. Diante do desafio de Golias, Saul e seus homens ficaram com medo. Aí você vai para o versículo 13, olha quem era esse pessoal que ficou com medo. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com ele, com Saul. Quem eram eles? Eliabe, o mais velho, Abinadab e o terceiro filho, Samá. Esses eram os 3 filhos de Jessé que estavam na guerra. E é interessante porque a gente continua o texto e aí vai observando. E aí vai mostrar que Jessé, como um bom pai, preocupado com os filhos, chama o filho caçula, Davi, o mais novo, que não poderia ir à guerra, chama ele e fala assim, tá vendo aqui, estou preparando umas marmitas, não é a marmita do girassol, lá, fazendo a propaganda, tá vendo? Não é a marmita, mas estou preparando algumas marmitinhas, leva lá para os seus irmãos e vê como eles estão lá. E Davi faz isso. Ele vai. E aí nós vamos identificar 4 momentos ali, para que a gente possa, né, narrar de uma forma rápida. Primeiro, nós já falamos, Golias, ele desafia o povo de Israel. O segundo, a recompensa. Qual seria a recompensa para quem derrotasse Golias? Iria casar com a filha do rei, o cara ia ganhar um monte de riqueza, ia morar no palácio. Terceiro, nós vamos ver Davi ficando indignado no versículo 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi fica indignado diante da situação. Ele não olha para o exército, ele olha para um Deus e fala assim, quem é esse cara? Para desafiar o exército do Deus vivo. E aí em quarto nós vamos ver a postura de Eliabe, aquele que foi rejeitado, lembra o filho mais velho? Aquele que ficou com medo, que fazia parte do exército do rei, com seus irmãos, e ficou com medo diante do desafio. Olha ele, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Quando Eliabe, ele ataca o seu irmão, quando ele insulta o seu irmão, na verdade, ele está falando a respeito de si mesmo. A respeito de quanto o coração dele era presunçoso, o quanto ele era covarde. Ele estava falando a respeito de si mesmo. Pois ele estava ali, fazia parte do exército do rei e não tomou a postura que Davi tomou, do qual Davi não fazia parte do exército, ele só foi lá para levar comida para os seus irmãos, para ver se estava tudo bem e levar informação para o seu pai. E quando ele sai do deserto, ele não abandona as ovelhas, ele pede para que outro pastor viesse cuidar das ovelhas. Só que Eliabe deixa com que o seu coração venha se encher de ira
de indignação. Ao invés de ele celebrar com seu irmão, o momento que seu irmão estava vivenciando, que ele foi ungido, seria o próximo rei. Não, ele se enche de ciúmes, ele se enche de ira, ele fica indignado, ele se enche de inveja. Ele não guardou o seu coração nas relações com as pessoas. Ele não guardou. Ele gerava essa expectativa que ele poderia ser o próximo rei. Mas quando ele teve a oportunidade de mostrar o seu potencial ali no exército, ele não mostrou. Ele se acovardou. Em Provérbios 27, 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Essa é a importância de nós guardarmos o nosso coração, porque é no meio da nossa relação, através do nosso relacionamento com as pessoas, que o nosso coração ele é revelado. E é isso que acontece com Eliabe. O seu coração ele é exposto. E aí eu pergunto, como está o seu coração? Como está o seu coração no relacionamento com as pessoas? De que forma você se comporta quando as coisas não saem do jeito que você quer? Como está o seu coração? Como você tem se relacionado com as pessoas? Como que é o seu círculo de amizade? Trazendo um pouquinho mais para a realidade. Suas amizades que você tem, elas são duradouras? Elas são permanentes? Elas são longas? Ou você é o tipo da pessoa que sempre está fazendo amizades novas? Que não tem problema, isso é saudável você fazer novas amizades. Mas quando eu estou rompendo com as minhas amizades, construindo novas amizades, rompendo novamente, e eu percebo que as minhas amizades elas não são duradouras, não dura 6 meses, não dura um ano, eu sempre estou rompendo, aí há um problema. Como que é o seu relacionamento nas células? Você é aquela pessoa que hoje está numa célula, daqui 2, 3 meses, não sei lá, a palavra, não sei, parece que pessoal, aí você vai para uma outra célula, tal. E aí você vai para uma outra célula. Outro dia não, ontem, conversava com um adolescente um pouco sobre isso. Ele falou que conheceu uma garota na escola. Ele falou: Rodrigo, essa menina ela passou por 8 escolas. E aí eu pergunto, onde está o problema? É na escola? É um pouco sobre isso. Como que é a questão do relacionamento, como que é na sua família a questão da relação. Talvez você precise de ajuda e parar de responsabilizar os outros, porque essa é a nossa tendência, é algo sutil. Nós precisamos parar e refletir sobre isso. É muito mais fácil responsabilizar o outro, colocar a culpa na célula, no ministério, no namoro, na empresa, não para emprego nenhum, hoje está trabalhando aqui, daqui 6 meses, muda de emprego, está em outro. É muito mais fácil do que olhar para si e de repente se analisar, opa, eu rompi, vou citar um nome mais para usar como referência, eu rompi meu relacionamento com o Paulinho, aí estou fazendo amizade com o Juarez, daqui a pouco rompi, e aí qual é a reflexão que eu tenho que fazer? Tá, mas o Paulinho tem outros amigos, e esses amigos que ele tem é de anos, o Juarez é o mesmo. Onde está o problema? É no Paulinho? É no Juarez? Talvez o problema esteja em mim. Nós precisamos fazer essa reflexão. Mesma coisa, não para em trabalho nenhum. Será que está tão ruim assim? Onde está o problema? E a melhor forma de trilhar o caminho da melhora nesse sentido é você reconhecer, parar de responsabilizar as pessoas. E quando você reconhece o seu pecado no sentido da relação, você entra naquela condição de se permitir com que o Senhor comece a tratar e trabalhar em sua vida. Precisamos guardar o nosso coração diante das circunstâncias, não permitir com que elas venham de alguma forma ditar a minha vida. Aquilo que afeta o meu coração acaba definindo as minhas crenças sobre mim, sobre as pessoas e sobre o ambiente. E tudo isso, de alguma forma, começa a
gerenciar as minhas emoções, porque parece que nunca está bom. Provérbios 23:7 vai dizer: como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como ele pensa em seu coração, assim ele é. Observe, os 12 espias foram enviados à terra de Canaã para espionar. Daqueles 12 espias, tiveram 10 que deram um mau relatório. E o que eles disseram? Não, aquela terra é até boa, mas é o seguinte, tem gigantes. Tem gigantes. O negócio lá, eles são muito fortes. Tem gigantes a tal ponto que nós somos gafanhotos diante deles. Nós somos gafanhotos diante dele. Percebe? Permitir, eu crio uma crença sobre mim que eu permito com que as circunstâncias ao meu redor venham a falar a respeito daquilo que eu sou. Ou seja, diante dos gigantes, eu sou tão pequeno. Eu sou como um gafanhoto. Eu crio essa crença sobre mim. Por quê? Porque eu não guardei o meu coração. Eu não guardei as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha razão. Eu não guardei, porque Josué e Caleb, eles presenciaram o mesmo cenário e eles falaram o quê? Vamos para cima. Concentrar o coração no Senhor, nas promessas do Senhor. Aquele que pode trazer equilíbrio, equalizar o nosso coração e as nossas emoções. Às vezes, no trabalho, deixamos de assumir certos cargos melhores, uma qualidade melhor, alguma coisa a mais, mas perdemos essa oportunidade porque não nos achamos capazes diante do desafio. E assim é o mesmo diante da célula, quando alguém olha para você e fala assim, pô, nós vamos multiplicar a célula, você não gostaria de ajudar liderando junto com o fulano? E aí você dá não, mas eu... Mesma coisa para o discipulado. Isaac, o que você acha de você discipular esses 3 caras? Não, eu. Só usando como exemplo, tá, Isaac? Não, eu. Ismaelzinho, vamos discipular esses 2 adolescentes? Não, eu. Por que eu? Se acha incapaz. Visão, se olha, se observa como um gafanhoto diante de desafios gigantes. E se o seu patrão está te querendo colocar em um cargo de responsabilidade, em uma função um pouco melhor, aceite esse desafio. É porque ele enxerga em você potencial. Se o seu líder de célula olha para você e lança um desafio, é porque ele já está te observando há um tempo. E ele enxerga esse potencial, ele observa que o Senhor tem te capacitado para isso. Aceite o desafio. Não se enxergue como gafanhoto. Não tenha essa visão de gafanhoto. Guarde o seu coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? De fato, o nosso coração ele é tendencioso para o mal, ele é corrupto, ele se precipita nas decisões. Nós precisamos sim guardá-lo, protegê-lo diante das circunstâncias. Quantas vezes nós somos levados a fazer escolhas e às vezes nos arrependemos? Quem aqui não tomou alguma decisão e depois, opa, não era isso que eu deveria ter feito? O coração realmente ele é enganoso. Um dos significados que eu citei aqui para coração é que o coração ele tem essa questão da inclinação e dos desejos. Salomão ele vai dizer que nós devemos guardar, proteger essas inclinações, mantê-las em cativeiro, né, sobre o olhar do pastor. Assim, quando as ovelhas ficam ali dentro do cativeiro e elas ficam sobre um olhar do pastor, assim nós devemos guardar as nossas emoções. Em Mateus capítulo 15,
versículo 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso tudo sai do coração do homem. Todos nós temos esse potencial para cometer todos esses pecados. Algumas coisas um pouco mais, outras coisas um pouco menos, mas todos nós temos esse potencial, somos um candidato potencial a cometer sim adultério, a roubo, maquinar o mal contra as pessoas, a imoralidade sexual, homicídio, caluniar contra os outros. Todos nós temos um potencial dentro de nós para isso. Temos essa inclinação. Nossas inclinações, elas precisam ser pastoreadas, os nossos desejos. Eu lembro quando, no início do meu casamento, toda vez quando eu cito alguma coisa assim, eu lembro, quando eu vou falar, André já faz assim, ó. Meu Deus, o que ele vai falar? Amor. Aí eu sempre fico pensando, quando eu estou em casa, tal, fico pensando, eu falo ou não falo? Isso vai expor a minha família, vai expor minha esposa, Eu falei, eu vou falar. Eu lembro de uma cena, foi algo que marcou assim, eu acredito que ela vai lembrar. Eu estava na porta da sala, eu acho que eu já até contei isso. Eu estava na porta da sala, e aí eu estava na escada, estava furando a parede para colocar o varão, para poder colocar a cortina. E nessa época, estou falando coisa, acho que há muito tempo atrás. Já tenho alguns anos de casado, né, gata? Você se lembrou já? Tá vendo? E aí nós estávamos vivendo um cenário onde algumas pessoas ao nosso redor estavam vivenciando um momento de adultério, de divórcio e tantas outras coisas nesse sentido, né? De separação, divórcio, por causa de adultério, também por causa, enfim, de não adultério, mas por alguns outros motivos. E aí eu lembro que nesse momento a Andréa olhou para mim, né, porque eram pessoas próximas, algumas, e isso mexe, né, com a gente. Às vezes a gente ouve lá longe, tal, mas quando são pessoas próximas, tu fala, nossa, fulano está se divorciando, fulano tá caindo em adultério, fulano... Aí tu fala, meu Deus, parece que está chegando perto, né? Essa sensação que a gente tem. E ela olhou para mim e aí ela perguntou. Ela falou assim, amor, você me promete, cara, que nós nunca vamos passar por isso? Porque eu não vou aguentar. Se isso acontecer, eu não sei, cara. Promete que nunca vai acontecer isso. E aí nesse dia, eu acho que, não sei, eu acredito que eu tenha sido inspirado pelo Espírito Santo. Fazer uma cara de santo. E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora para a esposa? Ela falou muito sério isso. Aí eu olhei para ela e eu lembro que eu falei assim, amor, cara, assim, eu não posso te prometer isso, no sentido de dizer que isso nunca vai acontecer. Se eu olhar para você e falar assim, fica tranquilo, isso nunca vai acontecer, eu sinto como se eu estivesse abaixando a guarda. E eu sei que aí a gente fica mais vulnerável. Entende? É aquela questão que nem quando a gente anda de moto, só com uma mão achando que nunca vai cair. Ando sem as mãos, nunca vai acontecer. Aí tu cai. Eu falei, amor, então eu sinto que, cara, se eu disser para você que isso nunca vai acontecer, eu abaixo a guarda. Mas uma coisa eu sei. Enquanto nós permanecermos no Senhor, esteja certo de que isso nunca vai acontecer. Então, permanecemos no Senhor, um orando pela vida do outro. Porque quando isso acontece, não acontece com um, acontece com os dois, né? Acaba com a família. E aí, a gente ali ouve aquela paz, sabe aquela coisa que conforta o coração de ambos? E eu creio que foi uma iluminação ali do Espírito Santo. Acima de tudo, sobretudo, nós devemos guardar o nosso coração. E como eu sei se o meu coração está bem guardado? Como eu sei? Né? Falamos algumas coisas. Como eu entendo que o meu coração está bem guardado? Nós precisamos observar alguns hábitos, por exemplo, como
a palavra que sai dos nossos lábios, os nossos olhos e o nosso semblante. Nós precisamos estar atento a isso. As palavras revelam aquilo que está em nosso coração, a forma com que está o nosso coração, melhor dizendo, revela os nossos desejos, nossas intenções, pensamentos, as inclinações. Então nós precisamos observar as nossas palavras, a nossa conversa, os nossos comentários. Você é daquele que gosta de fazer portadores de má notícia? Aquele que sabe, que gosta de sempre trazer aquelas... Não, vem aqui, chega aí. É interessante, né? Porque a gente percebe quando uma pessoa quer fazer uma fofoca ou fala mal, ela muda o tom. Tu percebe? Não é verdade? A pessoa está falando tal, e daqui a pouco ela... então, tu falou, opa, que isso? Está endemoniado? Está mudando a voz? Não é, ele muda porque ele quer falar mal do outro. Então se observe, fique atento nas palavras. Você é daquele que gosta de fazer piadinhas de cunho sexual? Sabe aquelas piadinhas de duplo sentido? Que às vezes manda um videozinho, um áudio. Observe o seu coração. Seu coração pode estar imoral, pode estar maldoso. Como que é que você fala com a sua esposa, com seus filhos, no trabalho? Como você se dirige às pessoas que trabalham contigo? Para aqueles que são patrão, como que você se refere aos seus funcionários? Como você se reporta a eles? Observe, é uma forma de você analisar como está o seu coração. O que sai da sua boca. A boca fala, o coração está cheio. Não é isso? Como que você se comunica? O que você quer? Agora a gente também fala através, né, escrevendo. No Facebook, no Instagram, Twitter, no WhatsApp. Como que é? O que você escreve lá? O que você comenta nos vídeos que as pessoas postam? Eu estava querendo lembrar, cadê a Cris está ali? Eu estava querendo lembrar uma vez, eu não sei o que eu comentei, que a Cris falou, ela ria, ela falou, Rodrigo, eu vi o teu comentário, cara, mas está demais. Eu esqueci, eu queria lembrar, mas não vou pedir para ela falar, que ela deve ler, que ela está rindo. E é exatamente, você já fez algum comentário que depois você olhou e falou assim, cara, eu não deveria ter comentado isso, eu não deveria ter falado isso. Se observe, é a forma com que você tem de você analisar o seu coração, observar se o teu coração está saudável ou não, a sede das tuas emoções, como está. Observe os seus olhos, no sentido assim, por onde passam os seus olhos, por onde ele está percorrendo, onde os teus olhos estão fixados. Seus olhos estão fixados em quê? Em dinheiro, em mulheres, homens. Onde estão as suas ambições? Isso revela onde está o seu coração. Nós precisamos alinhar o nosso coração, o nosso olhar nas coisas que são eternas, onde a traça e a ferrugem não têm acesso. É ali que nossos olhos precisam estar fixados. Ah, Rodrigo, então eu não posso ter um carro, uma casa? Pode. Mas olha como é diferente. Quando você olha e fala assim, eu tenho um carro, mas eu tenho um carro para servir o reino. Olha como é diferente. Eu quero ser um empresário. Mas eu quero ser um empresário para impactar a minha cidade, para servir o povo de Deus, para fazer a diferença na sociedade. Isso é um olhar na eternidade, porque as coisas aqui são passageiras. Observe, é uma forma de você analisar o seu coração. Observe o que sai da sua boca. Observa os seus olhos e o seu semblante. Você pode perceber o seu semblante? Provérbios 15:13 vai dizer: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. O rosto, ele mostra como está o nosso coração. Pessoas com o coração abatido deixam transparecer no seu rosto a questão da preocupação. Quando você está com algum problema, alguma coisa, para mais, é nítido.
principalmente o nosso cônjuge. Ele vai olhar: Rodrigo, você está bem hoje? Está tudo bem no trabalho, na faculdade? É, amor, são muitas coisas. Geralmente eu falo isso. É, amor, são muitas coisas. Eu estou percebendo no teu semblante. O nosso semblante, ele mostra como está o nosso coração, se está preocupado ou não. Semblante caído, pesado, carrancudo, falta de sorriso, o isolamento, você fica de canto, isso também pode não só evidenciar a questão de uma preocupação do seu coração, mas mostrar também a questão do pecado. Porque você não está sabendo gerenciar as suas emoções. Pode observar Caim. Gênesis 4:6. Por que se transtornou o seu rosto? O Senhor disse para Caim. Por que se transtornou o seu rosto? Por que seu semblante caiu? Por que mudou seu semblante, Caim? A palavra de Deus vai dizer que o pecado já estava à porta de Caim. O seu coração, já havia no coração dele, quando ele estava com o semblante assim, a intenção do quê? De matar o seu irmão. De matar o seu irmão. Então como eu devo guardar o meu coração, Rodrigo? Diante de tudo isso que foi falado. Como eu devo guardar o meu coração? Nós guardamos o nosso coração através da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É meditar, guardar a palavra no coração, é meditar sobre ela, é trazer uma reflexão sobre aquilo que você está lendo, é permitir ser transformado por aquilo que está dentro do seu coração, que é a palavra de Deus. Ela é o termômetro para as nossas ações, ela é o termômetro nas nossas relações. E quando nós estamos passando do ponto, ela nos traz de volta. Ela fala conosco: opa, presta atenção, Paulinho, tu está indo para mais. A palavra de Deus, ela fala. Precisamos permitir ter esse contato, se aprofundar na palavra de Deus, não só simplesmente ler a palavra de Deus, não só simplesmente decorar versículos, trechos, textos, não. Porque nós vamos observar, quem fazia isso eram os mestres da lei e fariseus, do qual Jesus pega e condena eles, adverte, dizendo que eles são o quê? Seus hipócritas, gananciosos, sepulcros caiados, ou seja, são bonitos, belos por fora, mas por dentro cheira mal. A palavra de Deus, ela é feita para meditar, para você se alimentar. Ela é alimento para as nossas vidas. É através dela que nós mantemos um coração saudável. Outra forma de guardar o nosso coração e manter ele saudável, as nossas emoções, de ao mesmo tempo nós pastorear o nosso coração, é através de uma vida de oração. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse ambiente de relacionamento, esse ambiente de oração, de intimidade com Deus, esse ambiente, esse local onde ninguém mais pode entrar, a não ser o Senhor, onde você tem a liberdade de expor o seu coração e dizer: Senhor, entra no meu coração, Deus. Entra, Senhor, vem nas entranhas do meu coração, percorre o corredor da minha vida, nos lugares mais escuros, mais sombrios, e traz vida, traz luz sobre esse cenário de escuridão. Converte os meus pensamentos, Senhor, converte os meus pensamentos aos teus pensamentos, endireita os meus caminhos, Deus. É através da oração que eu mantenho o meu coração guardado, o meu coração saudável, as minhas emoções equilibradas, pastoreando o meu coração de uma forma saudável. É através da palavra de Deus, é através da oração. E por último, e não mais e menos importante, o compartilhar.
O compartilhar. Nós não fomos chamados para andar sozinho. Ninguém foi chamado para andar sozinho. Você precisa dividir o seu fardo, a sua carga com alguém. Nós precisamos ter pessoas de confiança, onde nós podemos expor o nosso coração, trazer as nossas mazelas, as nossas dores, o nosso pecado, as nossas frustrações, o nosso medo. Precisamos ter esse ambiente seguro. Você não foi chamado para andar sozinho. Você não foi chamado para andar sozinho. Gálatas 6:2 vai dizer: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E assim cumpram a lei de Cristo. E levar fardo um do outro pesado não é você levar a sacolinha do mercado. É aquilo, por exemplo, que está pesado no coração de Emanuel. E eu chegar perto dele, ele falar: Rodrigo, isso aqui está pesado, está me trazendo uma angústia tão grande, ora por mim. E ele sabe que ele tem a liberdade de expor o coração dele para mim, e eu vou ter aquele olhar, não vai ser um olhar de julgamento, porque ele é meu irmão. E lembra que da mesma forma como que de repente ele está no erro, eu tenho esse coração propício, eu sou tendencioso também a isso, como nós lemos lá em Mateus, nosso coração ele é tendencioso. Nós temos esse potencial também em cometer os mesmos pecados. E aí a gente se nivela. E cremos na graça do Senhor, que é algo que restaura os nossos corações. E agora eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor, pode vir à frente. E eu encerro com o último versículo. Em Provérbios 23:26 diz: meu filho, dai-me o seu coração. Meu filho, dai-me o seu coração. Vamos ficar de pé, igreja? Meu filho, dai-me o teu coração. Eu não sei. Muitas coisas foram ditas aqui. Muitas coisas foram ditas. E eu creio que alguma dessas coisas que foram ditas falou ao seu coração. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está aí, mexendo algumas coisas, porque, até agora está falando no meu. Quantas coisas eu, Rodrigo, preciso melhorar? Quantas coisas? Filho meu, dai-me o teu coração. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Filho meu, dai-me o teu coração.